Soberano e eterno Deus, Pai amado, aqui, Senhor, está diante de Ti, Senhor, e diante da Tua igreja, o Teu servo, o Teu filho, Senhor, meu Pai, Pastor Marcelo, onde nessa noite, Senhor, foi escolhido, Senhor, por Ti, ó Pai, para poder trazer a Tua poderosa palavra. Que nessa noite, Senhor, meu Pai, ele possa ser, meu Pai, possa ser um canal de bênção, Senhor, meu Pai, para a Tua igreja, ó Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, meu Pai, a abençoá-lo, abençoar a igreja, Senhor, nesta noite. Pai, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para podermos, ao receber a Tua palavra, possamos guardar na tábua do nosso coração e esta palavra que tem poder, ela possa transformar a nossa vida, a nossa história. Em nome de Jesus, seja conosco e seja com Teu Filho, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Vamos recebê-lo com a linda salva de palmas em nome do Senhor. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Externar aqui a minha gratidão a Deus, Alexandre, por esse convite para estar com os irmãos, amém? É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui para cultuar Deus junto com os meus irmãos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 6, Deus nos dera assim uma mensagem. Quando nos foi feito o convite, eu comecei a orar ao Senhor, falei: Senhor, coloca a tua mensagem sobre o meu coração. Quem entende isso pode dizer glória. Glória. Existe a nossa vontade e a vontade do Senhor. E no decorrer da semana o Senhor me deu Marcos 6. O título aqui está dizendo: Jesus retira-se para Nazaré. Mas dentro desse texto de Marcos 6, Deus me deu um tema, uma revelação para essa mensagem. Você vai dizer assim para o seu irmão: chamados para servir. É o tema da mensagem, amém? E vai dizer assim, Marcos capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e seus discípulos, e se chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco, suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Então, os seus parentes na sua casa. E não podia fazer ali as obras maravilhosas somente. Curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes os poderes sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que não tomassem para o caminho senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não se vestisse de 2 túnicas, e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partir dali. E quando algum vos não receberem, nem os vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam-se que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Pode dizer glória a Deus? Estamos aqui diante de um texto muito rico, um texto maravilhoso, a qual Jesus ali comissionava os discípulos para fazer o ídolo do Senhor. E com esse texto, nós aprendemos, esse texto vai nos mostrar que Jesus foi rejeitado na sua própria pátria, lugar onde nasceu. Importante lembrarmos que Jesus foi rejeitado também por parte da sua própria família. Só que tinha um porém: Jesus tinha o entendimento do seu próprio chamado diante de Deus. Você tem entendimento para aquilo que Deus te chamou? Será que você consegue entender
o propósito sobre a sua vida. E aqui vai dizer que o profeta não é honrado senão a sua pátria. Eu acho interessante que a gente lê a Bíblia, a gente estuda os textos sagrados, mas quando o Senhor fala, agora você vai viver aquilo que você aprendeu. Aí Deus levanta você que tem uma parentela ímpia. Quem é que está entendendo essa noite? Deus levanta você em meio a pessoas perdidas, do qual você também fazia parte. E aí você começa a ser rejeitado. E aí, se você não pedir a Deus que venha guardar o seu coração, você vai ficar uma pessoa frustrada. Mas uma das coisas importantes que eu aprendo com Jesus: homem de Deus, mulher de Deus, servo, pregador, pregadora, a gente não está atrás de aplauso. Até porque nem tudo que a terra aplaude, o céu tem concordância. Quem entende isso nessa noite? Glória a Deus! E o Senhor tem nos chamados como semeador da sua poderosa semente. O que acontece? Devido à modernidade da internet, que se souber fazer uso é algo muito bom, algumas pessoas ficam um pouco apiloladas. Tem alguns irmãos nossos na fé, entrou algo neles assim, uma síndrome de achar que é artista, que é famoso, porque todo mundo quer ser coach. A internet, se você souber fazer uso, é um grande instrumento de Deus para você pregar, para você evangelizar. Eu chegava aqui mais cedo e comentava com a missionária Filomena e com o pastor Alex acerca de um culto que nós fizemos em Niterói. E ali uma situação que Satanás tentou usar para nos humilhar, para atrapalhar, impedir a obra de Deus. Aquele vídeo, sem nenhuma intenção nossa, repercutiu, foi parar lá na Itália, para a glória de Deus. E lá na Itália, uma brasileira, feiticeira, era de Caxias, ela viu o vídeo, teve um quebrantamento do coração com o vídeo, com os louvores, com a palavra que foi lançada, e ali surgiu uma amizade. E nós começamos a evangelizar aquela ex-feiticeira. Começamos a falar do amor transformador de Cristo Jesus. Porque o amor de Deus é tão grande, é um amor incomparável, inigualável, é um amor tão grande que nos constrange. E é um amor que transforma vidas. Por isso que eu gloro que era eu, o que era você antes de Jesus chegar. Só a misericórdia, né, irmão? Mas eu louvo a Deus que a graça nos alcançou. O favor merecido do Senhor nos alcançou. Tem um texto, João, que vai dizer assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vós deis fruto. Você tem dado fruto? O Senhor tem nos convocado a frutificar, aonde colocarmos a planta dos pés. Porque Jesus está às portas. Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Glória a Deus! Então Jesus tem a convicção do seu chamado. Qual é o tema da mensagem que eu falei? Chamados para servir. Diga assim: chamados para servir. Jesus entendia isso como ninguém. Que ele foi chamado para servir. Mas o que está acontecendo hoje? Salomão certa feita disse: de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. E quando se libera a palavra vaidade, logo se lembra de quê? Um homem ou uma mulher que gosta muito de se arrumar, andar bonito, andar enfeitado. Existem vários tipos de vaidade. Quando a gente vem do mundo com uma bagagem suja, com valor distorcido, a gente vem cheio de lepras espiritual. Quem é que está entendendo isso? E é necessário que nós venhamos pedir ao Senhor que venha remover de nós essas lepras. O orgulho, a altivez, a soberba, a autossuficiência. Não podemos acreditar na nossa alta. Temos que ter no Senhor o nosso refúgio. Davi, que era cheio do Espírito Santo, considerado um homem segundo o coração de Deus, um rei, um cara ungido, um cara que era o cara. Certa feita no Salmo 3, verso 5, ele vai rasgar o coração e vai dizer assim: ó, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmão, foi Davi que falou isso. Então nós temos que já começar o nosso dia de que forma? Externando a Deus gratidão.
adorando Ele na beleza da sua santidade. Eu digo para você, irmão, Deus tem me ensinado esses 26 anos de caminhada, 15 anos como pastor pregador. Tem mais de 15 anos como pregador, mas como pastor tem 15 anos, minha filha fez 15 anos mais velha. A ser um adorador além da circunstância. Tá da forma que eu quero, que eu acho que tá bom, glorifico a Deus. Não está ainda, continua glorificando. Estou com a minha saúde ok, glorifico. Estou assistindo alguma dor, estou glorificando. Porque se eu deito, durmo e levanto, é porque Ele que me sustenta. Oh, glória! Você serve um Deus a qual o cuidado dele é muito grande. Ele cuida dos mínimos detalhes. Deus, muitas das vezes, na vida do crente fiel, ele confunde o diabo na terra. Satanás lança dardo aqui, flecha dali. O Senhor permite alguma enfermidade, mas o Senhor não deixa você ficar moribundo. Eu pregava esse dia na fonte d'água da vida, da nossa amiga pastora Regina, falava assim: eu não me conformo com crente que só vive com a cara carrancuda, com a cara feia. Sabe por quê? Uma das fortes características do Espírito Santo é a alegria. A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Recebe uma porção de alegria nessa noite, em nome de Jesus. Recebe alegria. Ei, você é filho de rei. Há uma herança espera da sua alma no céu. Tem pessoa que se alegra porque um dia, quando partir a mãe e o pai, vai ficar uma casa, um carro. Nós temos uma riqueza espiritual à nossa espera. A Bíblia vai dizer que o homem não viu, o outro não entrou no coração do homem e da mulher, o que está à nossa espera. Então essa pequena e momentânea luta não se pode comparar. Estende a mão assim, com a glória que vai ser. Lá vai ser sua alegria. Lá vai ser gozo, paz. Lá não vai ter boleto para você pagar. Não vai ter conta, preocupação, enfermidade, preocupado com o filho adolescente, com o filho jovem, nada. Lá tudo já vai ter cessado. Lá é só glória, glória, glória e adoração. Mas enquanto você estiver nessa terra, precisamos fazer a importante ordem a qual o Senhor nos comissionou: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Precisamos ser discípulos do Senhor. Quando o Senhor me permitiu viajar para alguns estados, alguns lugares, ganhamos assim uma experiência com o Senhor, evangelismo pelas madrugadas, com travesti, com prostituta, dependente químico. A gente vê como é importante um pastor, um líder, fazer discípulo. Uma igreja que não faz discípulo, não faz missões, é uma igreja morta. Semana retrasada eu pregava nas 7 cartas do Apocalipse. Me chamaram para pregar na campanha das portas abertas. 7 igrejas. Somente 2 estavam no coração de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Somente Filadélfia e Esmirna. Para as demais 5 igrejas tinha uma queixa. Jesus estava rejeitando as ações. Tem muita igreja na terra que tem fama de viva, mas já está morta. E como isso é triste. E Jesus está voltando. Jesus virá buscar uma igreja viva, uma igreja atuante que faz missões. E aqui esse texto vai dizer que preparava os discípulos e virava de 2 a 2 para curar os enfermos, para libertar os cativos do jugo e das opressões malignas. Aí às vezes a pessoa fala assim: eu tive uma ovelha que passou pelo nosso ministério, foi até um pouco engraçado. Ela dizia assim, ela era nortista: pastor, Deus me chamou por missionário na terra. Falei: amém, minha irmã. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque tudo que é de Deus há uma testificação na terra. Mas ficava preocupada, querendo consagração, querendo credencial. Aí um dia eu falei: irmã, por favor, tinha terminado o culto. Falei assim: a consagração na vida de um homem e de uma mulher é um reconhecimento divino, mas é uma consequência de uma caminhada cristã. Quem é que entende isso nessa noite? Há muito crente equivocado na face da terra. A irmã falou algo interessante. Tem muitos crentes com a alma doente, sem contentamento, sem alegria. Ainda tem a lepra do orgulho. Eu sou, e nós não somos nada. Sem Jesus nada somos,
nada nós podemos fazer, mas Ele viu graça em mim e em você. Ele nos remiu. Ele pagou o preço de morte de cruz pela minha e pela tua vida. Então, quando Satanás tentar esfriar a tua fé, tentar lançar em você uma mornidão espiritual, lembra da cruz. Sabe o que está acontecendo ultimamente? Estão pregando um evangelho por aí sem cruz. Evangelho é um pouco de dor, evangelho é muita renúncia e muita perseverança. O que Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. Você fala assim, diga assim, eu vou perseverar. Eu vou perseverar até o fim. Não que eu não almejo felicidade nessa terra, a gente tem que almejar sim, paz, saúde, ver nossos filhos bem, nossos amigos, mas o melhor e maior de Deus ainda está por vir. É algo incomparável, amado. É algo inigualável. E a nossa vontade tem que ser, sabe de quê? Que o mundo conheça essa paz, essa alegria de saber que o nosso nome, não por merecimento, porque nada merecemos, quem entende isso? O nosso nome está escrito no livro da vida. Abre-se-á naquele dia um livro da vida. Importa que o teu nome esteja escrito no livro da vida. É a maior riqueza que o ser humano pode ter. É o seu nome escrito no livro da vida. Na minha juventude, quando eu era um homem prostituto perdido, eu pouco ficava receptiva. E eu tive acesso na Zona Sul a pessoas que tinham muito dinheiro às vezes. Trocavam de carro assim. Televisão entrava uma, já saia mais moderna, já vinha, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas mesmo cego lá atrás eu consegui observar uma coisa. Os momentos de felicidade eram muito poucos. Eram pessoas extremamente vazias. Porque é um espaço dentro de cada ser humano que somente Jesus pode preencher. O dinheiro não preenche, a fama não preenche, um corpo sarado, bonito não preenche. É reservado sob medida para Jesus. Jesus, quando ele entra na vida do ser humano, ele quer entrar de forma plena. Sabe qual é o grande problema? Tem pessoas que vêm para Jesus com reserva. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Mas tem essa situação aqui que eu tenho tanta alegria. Não é assim? Tem esse pecadinho aqui, não existe pecado, não existe pecado PMG. Pecado é pecado, e o pecado sem arrependimento gera morte eterna no inferno. Mas o outro roubou, o outro adulterou. O que muda é a prática. Mas a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida. E Deus nos deu vida. Eu glorifico a Deus porque transformou a minha morte em vida. Transformou a nossa tristeza em alegria. Você pode dizer graças a Deus? Quem mais poderia fazer isso por mim e por você? O ser humano precisa se esvaziar de si mesmo. A chegarmos a Deus, Cristo só chegará a vós. Reconhecer que não somos nada. Paulo, no alto do seu conhecimento, certa feita, falou que tudo era o quê? Usou até uma palavra um pouco ruim, falou que tudo era esterco. Comparado a Deus, as coisas celestiais. Porque aquilo que o mundo tem para nos oferecer, vamos ser bem sinceros, pode dar um prazer momentâneo sim. Uma satisfação momentânea sim, prazer para a carne. A pessoa vai ficar ali, como é que se fala, um estado de euforia. Isso tudo o mundo pode fazer. Mas e quando chega o vazio? Na minha juventude, até meus 28 anos, quando este novo sonho me alcançou, era pobre, mas não tinha assim problema de ficar adulto, ficar sem dinheiro. Eu vi uma roupa que saía, eu queria ir lá e comprava. Não é pecado você ser vestido, não, amém? Agora depende de onde você vai afinar o teu coração. Aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Então eu queria sempre um bom perfume, sempre gostei, continuo gostando, amém? Um bom tênis. Só que acontecia o quê? Nada me preenchia. O homem e a mulher sem Deus é pobre, miserável e nu. Quem entende isso pode dizer glória. É pobre, miserável e nu. O homem e a mulher sem Deus é como uma folha seca. Para onde o vento joga, você vai.
quando chega o Senhor. Diabo, agora tira a mão dela, tira suas patas sujas, que agora é meu filho. Ela agora é minha eleita. Ele agora é o meu pregador do Evangelho. Não tem preço. Agora, Jesus falou que na sua pátria o profeta não seria honrado. Não espera tapinha no ombro, aplauso, flashes. Que a internet, para quem não tem discernimento, ela está colocando muita gente maluca, muita gente doida, pensando que a celebridade gospel. Alguns vídeos, tem vídeos maravilhosos sim que edificam, só você saber peneirar. Mas alguns vídeos vão dizer acerca de prosperidade. Eu tinha uma empresa, vim para tal igreja, eu tenho 4. Eu não vejo Jesus aqui no Novo Testamento, né? Sabemos que Jesus, quando começa a aparecer a partir de Mateus, o seu nascimento, eu não vejo ele falando que você vai ter carro do ano. Quem entende isso? Que você vai ter iate, mansão, casa. Tudo isso é bom se ele quiser te dar. Quem é que não quer ter uma casa de praia? Eu amo praia, cachoeira. Mas o nosso maior bem, nosso maior patrimônio é aqui. E nós precisamos pregar esse evangelho aqui genuíno. O evangelho genuíno gera transformação. Só que muitos estão fazendo o quê? Para ter seguidores, para ter adeptos, para ter inspirador. Estão maquiando a palavra de Deus. E Paulo diz que haveria os falsificadores da palavra de Deus. Paulo logo seu conhecimento vai dizer assim: haverá tempo. Homens amantes de si mesmo, mulheres também, que vão pregar pela sua própria vanglória. Então não aceita isso não. Porque se você hoje é uma nova criatura, é porque algum corajoso pregou contra o seu pecado. O Evangelho de Cristo tem que nos confrontar. Diga assim: quem não é confrontado, diga, quem não é confrontado, jamais vai ser transformado. O Evangelho tem esse poder. Somente o Evangelho. Jesus não buscou status. Olha que era o Filho de Deus, hein? Era o verbo, né, que havia sido feito carne e caminhando na terra. Jesus não quis fama, status, pelo contrário. Jesus sofreu rejeição de parte da família. Já pensou alguém olhar para você? O Filho de Deus, filho do carpinteiro. Aí eu fico imaginando a cara de nojo. Poderá, porventura, virar alguém que preste de Nazaré? Aí você, alguém se levanta contra você, você fica: poxa, eu sou servo de Deus, eu sou serva. Aquela pessoa virou a cara para mim, desfez de mim, querido, chamado Jesus de Beelzebul, príncipe do demônio. Por isso que você tem que estar enraizado aqui, ó. Esteja arraigado a primeira verdadeira que é Cristo Jesus. Que aí pode vir a afronta, pode vir paulada, rejeição, calúnia. Você enverga, mas não quebra. Aí o diabo não entende nada. Tipo assim: agora eu matei, agora eu vou matar no espiritualmente, agora eu matei ele. Aí você canta assim: olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Mentiroso. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele: olha eu aqui. Por que eu estou de pé? Porque eu sou forte? Porque eu jejuo? Porque nada disso, tudo isso faz parte. Porque a graça me sustenta. Entenda uma coisa: é tudo pela graça. É favor e merecido, não vem de você nem de mim. É sustento que desce do céu para a tua vida. E já que estamos falando de discípulo, vamos continuar nessa mesma vibe. Discípulo tem que ser parecido com o mestre. Sabe o que eu mais peço a Deus nas minhas orações? Senhor, que a minha parentela que ainda não foi alcançada, que os meus vizinhos possam olhar para mim e lembrar do Senhor. É algo demais, não é fama. Eu, alguns anos atrás, não tinha essa coisa de internet ainda. Eu me tornei muito conhecido da glória naquela época. 2002 eu gravei um CD, O que Deus fez por mim pode fazer por você. 2005 eu vi o DVD, Jesus Cristo mudou meu viver. Então, tipo assim, não existia essa coisa de rede social, mas eu fiquei muito conhecido. Aí só abriu porta de viagem. Mas eu falei assim: eu guardo o meu coração. Porque no outrora eu era muito vaidoso. Eu gostava muito de ser bajulado. Eu posso dizer para você que eu quase fui um ator, pelo que eu desempenhava no mundo, meio que eu vivia. Até porque eu frequentava lugares que tinha essas pessoas de mídia, de fama.
Então assim, eu falei, Senhor, me dá um novo coração. Será que nós temos pedido a Deus um novo coração? Igual dele é difícil, mas que seja parecido com o dele. Jesus, certa feita, em Marcos capítulo 9, aqui mesmo em Marcos, ele vai chamar um discípulo e dizer assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Aí o que o mundo vai dizer? Uma vez eu pregava isso na praça, quase apanhei. Mas o Senhor me dá uma coragem muito grande para pregar em qualquer lugar onde eu vivia. Beco, Viela, já preguei no meio do tráfico, no meio de prostitutas, de homossexual, com estilete, armado. Não porque eu sou forte, porque Ele garante. Então essa ousadia vem de Deus. Essa coragem vem de Deus. E o discípulo tem que ser parecido com o seu mestre. E a alegria do discípulo é que os cativos sejam alcançados e a obra do Senhor seja feita. Então eu falei, Senhor, me dá um novo coração. Porque na minha juventude, por volta dos meus 25, 26 anos, eu tinha um apelido que o diabo tinha me dado no mundo secular, na noite, na Zona Sul. E às vezes ali o telefone tocava, ó, você está escalado para hoje, o teu cachê é X. Aí chegava naquele inferninho de uma escada, o nome estava lá, uma foto, hoje é banner, antigamente era pôster, né? Estava a foto lá daquela criatura horrorosa do passado que morreu. Aí terminava, eu assim, o Senhor nunca deixou ficar dependente de cocaína, nem de bebida, porque geralmente as pessoas que se prostituem usam isso como anestésico, né? Provei, mas o Senhor não deixou permitir. Aí quando descia, depois da apresentação, da palhaçada que fazia, o cachê. Quer beber? Quer uísque? Quer bebida cara? Quer isso? Quer aquilo? Mas o vazio. Existiu o ano 390, né? Que era uma viagem. Eu não conseguia sair de Sepetiba totalmente, eu sempre tive ela muito forte com a minha mãezinha. Hoje está com 86 anos, né? Certa feita o diabo queria me levar para a Itália. Alguém usado por Satanás falou assim: cara, você é muito bonito. Você, com esse perfil, aí tu vai ganhar muito dinheiro lá na Europa. A Bíblia tem resposta para tudo, é maravilhoso, né? Ela diz que o amor é o dinheiro, é a raiz do princípio de todo mal. Aí fiquei afoito. Não, tem que viajar. Aí comecei a colocar vários projetos. Tem que viajar. Só que naquela época, parte do meu passaporte não era tão fácil, hoje é mais fácil. E eu nos trâmites tentando tirar o passaporte, Deus criou toda uma situação. Pensando em entrar no avião lá para a Itália. Aí Deus me lança num bairro lá em Ega, em São João de Meriti. O nome do bairro era Gato Preto. Olha a diferença. Olha só como é que Deus trabalha. Itália, país europeu. A prostituição é uma coisa suja, mas é um comércio que gera muito dinheiro lá sim. É uma desgraça, mas gera dinheiro. Aí eu cheguei naquele lugar e falei, o que eu estou fazendo isso? Foi a convite de um colega que mora aqui, infelizmente até hoje ele está funcionando por Satanás. E é muito triste, né? Porque você vê uma mulher jovem na prostituição é triste, um homossexual na velhice é bem pior. Porque o mundo é cruel, o mundo ele é mentiroso. Eu vejo a mídia hoje dizer assim, ó, vão pra rua, fazem analogia do orgulho, não é isso? Gay, parada LGBTQI+, que o mundo é gay, ninguém ama gay. Sabe quem ama gay? Pai, mãe, Deus. A sociedade é falsa, hipócrita e cruel. Sabe quem ama um filho quando Deus o levar para o lesbianismo? É o pai e a mãe. O mundo não ama os gays. O mundo não ama a prostituta, não ama na mentira. Agora Jesus ama qualquer ser humano. Jesus ama o pecador, o homem na prática do pecado. E lá o Senhor, naquele bairro pobre, onde só tinha uma linha de ônibus, isso há mais de 27 anos, e uma Kombi toda cacarecada que passava assim. Hoje está lindo lá, né? E lá Deus preparou para ter um encontro com ele. E eu rejeitei naquela noite. A Bíblia diz: se ouvir a voz do Senhor, que eu não obedeci ao coração, mas não obedeci. Só que a Bíblia vai dizer que é um tempo determinado para tudo. Daquele culto em diante, aonde eu estivesse, os servos iam me cercar, os discípulos me cercavam. Olha a importância de você ser discípulo. Às vezes, tinha local que a gente ia, como nós somos seres humanos limitados, dava um certo calafrio. As figuras que a gente vê na madrugada. Mas o amor pelas almas falava mais alto. Ao lembrava de Jesus,
Jesus tocava em leproso, ressuscitou o filho da viúva de Naim, não se podia tocar em morto, ele tocou. Então o discípulo tem que ser parecido com o mestre. Será que você é uma discípula que parece com o seu mestre? A rejeição é normal. Quando eu virei juiz, eu já estava na igreja já há quase 6 anos. Eu voltei a estudar à noite para concluir o ensino médio. E o brizolão era uma benção até hoje à noite. Eu me recordo que na hora do refeitório era palavrão de um lado do outro. E quando eu chegava, pela misericórdia do Senhor, eu não era pastor ainda, as pessoas falavam assim: para de palavrão, pastor, chegou. Você pode ter graça a Deus? É a presença dele que faz toda a diferença. Aí teve a formatura, todo mundo alegre, feliz da minha leve com meu diploma na mão. Aí tinha uma responsável, como é que é o nome? Diretora. E ela veio abraçar todo mundo e dar na mão o certificado e beijar. Quando chegou a minha mão, ela fez assim para mim: ó, aqui seu certificado. Aí no momento, no início, eu falei assim: por que ela não me olha? A pessoa falou assim: porque eu estou sobre a tua vida. Ela não consegue encarar o que está em você. Depois eu fui saber que ela era mãe de terreiro. E ela sabia, a minha fama, pela misericórdia, uma boa fama, correu ali na escola, que eu era um homem de Deus. Então as pessoas podiam estar chegando, falando as piores palavras torpes. Quando eu chegava, stop. Parava. Nós temos que viver uma vida que glorifica o nome do Senhor em tudo. Espalhar a semente do amor e pregar a libertação do cativo e acolher os rejeitados e curar os enfermos. Essa tem que ser a nossa missão. Que graça vai ter se a gente pregar só para crente ouvir? A luz tem que brilhar onde as trevas. E Deus tem me chamado para brilhar nas trevas. Eu glorifico a Deus que eu vivia comentando com alguns irmãos mais chegados, eu orava, falando assim: eu espero que as igrejas de ser para sair das 4 paredes. Aí eu já tinha visto algum vídeo dos irmãos do grupo de liderança, do projeto, né? Eu sempre comentava lá, botava uma palavra de apoio, maravilhoso. E semana retrasada eu fui participar com os irmãos, porque eu amo fazer a obra na rua. Eu fiquei igual um pinto no lixo. Eu pegava folheto, eu orava, a gente estava todo mundo junto. E o mais importante, sem falar em rótulo de igreja, sem pregar placa. Jesus não vai buscar denominação, não. Vamos praticar o eclésia. Fomos chamados para fora. O religioso, ele prega com a preocupação de falar da placa da igreja. O servo prega falando do reino. Para de colocar limite no poder do Espírito Santo. Mas eu quero voltar para as madrugadas, eu creio que o Senhor está preparando. A missão também de Jesus era ensinar o perdão e dar sem esperar nada em troca. Como que isso é difícil? Até no livro diferente, não é isso? Fazer o bem, dar sem esperar nada em troca. E amar quem o persegue e te aborrece. Como é difícil. Confesso que eu passei um período com um irmão meu difícil. Mas graças a Deus, eu olho para ele hoje com um olhar de amor. Ele me irritava tanto. Aí o Senhor falava assim: você lê os meus textos, você fez o seminário, você estuda. A sua luta não é contra ele. E como às vezes é difícil a gente entender isso. E hoje eu consigo olhar com um olhar de compaixão e de amor. Se você não perdoar quem te aborrece e te persegue, a tua oração não vai passar do teto da sua casa. Quem recebe isso? Você quer que os céus ouçam a tua oração? Limpa o teu coração e perdoa. Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus ali discipulando, instruindo. Eu adoro instruir, eu adoro dar estudo. Jesus está instruindo o discípulo, mas dizer assim, lá no verso 8, 5, 8, bem-aventurado, felizes são os limpos de coração, porque só eles verão a Deus. E o nosso coração, isso é muito importante falar aqui, é uma terra, é um jardim. Quem está entendendo isso? Uma terra muito fértil. Cuidado com aquilo que você tem guardado. Cuidado com aquilo que você tem armazenado dentro do teu coração. Porque tudo que você guardar vai germinar e vai dar algum tipo de fruto. Ou bom ou ruim.
Então eu prefiro guardar o amor em você. Eu prefiro guardar a gratidão, perdão, compaixão. É tudo algo que não vem de. É impossível o homem humanamente ter isso. Não tem sozinho. Mas quando você se submete à vontade do Senhor. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, poxa, elas botam um semblante tão bonito. Eu, quando eu era menino pequeno no bairro de Campo Grande, que eu sou de lá, eu ficava maravilhado quando eu via aquelas senhorinhas passar. Aquela velhinha bonita, com brilho. Aí depois fui morar em Sepetiba, fiquei jovenzinho, depois o inimigo foi me envolvendo, foi me perdendo. Mas eu sempre achei bonito. Aí a Bíblia, ela mais uma vez vai responder, provérbio, o coração alega formoseia o rosto. Você recebe isso? Enquanto eu chegava aqui cedo, assim, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus, quando Ele recorda, quando Ele quer, Ele me dá a visão, quando Ele quer. Eu não uso o Senhor, Ele me usa pela graça. Mas Deus me dá uma revelação com essa jovem dentro de um salmo. Essa jovenzinha, você. Salmo 37, para você, depois você medita em casa, mas principalmente o verso 4. Diz assim, deleita-te no Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Não o conheço, nunca vi, mas o Senhor manda você deleitar e descansar. O ser humano é muito afoito, né? Eu sou um cara extremamente ansioso. Melhorei um pouco. Eu venho conversando com o Robert. Eu quero largar essa ansiedade. Quem é muito ansioso carrega uma bagagem muito pesada. Nem na obra consegue se dedicar direito. Dorme mal. Acorda mal-humorado. Por quê? Ansiedade. Aprendemos aqui também sobre a necessidade da fé e do valor e do descanso e a providência divina. Isso aqui é muito forte. Às vezes as pessoas não conseguem entender. Lá atrás eu ouvia isso quando eu aceitei Jesus há 26 anos atrás. Aquela pregadora que veio pregar, aquele irmão, Deus chamou-te para viver da fé. Eu ficava assim, por que isso quer dizer? Deus chamou-te para viver da obra. Eu falei, o que isso quer dizer? Só que quando o Senhor me alcançou lá atrás, na prostituição, nas trevas, Ele falou assim, serás meu servo, vou eu te sustentar, vou eu prover tudo na tua vida. Mas viver da fé é sair de uma fé natural, é caminhar numa fé sobrenatural. Quer ser alvo de milagre? Saia da fé natural. Eu vou citar para você alguns exemplos. A mulher hemorrágica só foi curada 12 anos do fluxo de sangue porque saiu da fé natural. Uma pessoa perde um pouco de sangue, ela fica o quê? Fraca. Quem perde sangue está perdendo vida, sinais vitais. Imagina 12 anos sangrando. O esforço que ela não fez para chegar até Jesus e tocar na orla. Mas ela tinha algo precioso. Ela tinha fé, determinação, ousadia. Você pode dizer graças a Deus? Quando você tem atitude de fé, ousadia e coragem, você vai atrair o milagre para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aí o Senhor, ainda solteiro, me levantou meu ministério, obreiro, diácono. E quando eu gravei o CD, o DVD, começou a abrir porta. E as pessoas uma vez questionaram, ele não trabalha. Até de vagabundo o crente às vezes é chamado, sabia disso? Jesus foi chamado de Beelzebul, nada mais me surpreende. Sendo filho de Deus, foi chamado de príncipe dos demônios. Então quando vier alguma coisa, não recebe como ofensa. E não lança de volta a ofensa, perdoa e ama. Ele anda tão arrumadinho, tão bonitinho, não trabalha. Me casei, morei 2 anos em olaria. Aí eu fui viver mais ainda a provisão de Deus. A mulher com 6 meses de gestação, com uma barriga linda. Eu acho lindo uma mulher grávida. Vocês são bênção de Deus, são a criatura mais perfeita que o Senhor já criou. E a mulher grávida, ela fica com o rosto mais bonito. Me casei, aí morei no espaço mínimo na casa da minha mãe. A mulher colocou dentro de um quarto pequeno, guarda-roupa, estante. Mal você se locomovia. Mas quando nós casamos, o Senhor nos deu uma casa lá em Olaria, novinha. O Senhor nos deu. Usou uma pessoa que era idólatra para dar a casa. Ela era idólatra, mas tinha um coração assim, ó. Apresentando crente que diz que é crente, que é tão avarento, tão apegada na
matéria, não é isso? E ela falou assim para mim uma vez: amor, vou fazer 6 meses. Estou com 5 meses, daqui a pouco 6. A gente tem tão pouca roupinha. Como é que vai ser isso? Eu não conhecia ninguém. Porque você ser ajudado aonde você é conhecido não é tão difícil. Ninguém me conhecia. Aí eu descia para comprar um pão, morava ali, a grota ficava atrás, Vila Cruzeiro, do lado. Eu não morava no morro, não. E comecei a conhecer os servos do Senhor, dava a parte do Senhor de manhã, e começou a surgir os convites. Chegamos numa igreja chamada Concerto em Jesus Cristo, o pastor Luiz Bendinho, um homem experimentado. Ninguém é melhor do que ninguém, mas é a diferença quando você é um homem experimentado em Cristo. Você traz uma bagagem de fé, de perseverança. E logo que chegamos, fomos muito bem acolhidos. Eu digo, hoje em dia tudo é preconceito racial e é preconceito, né? Mas eu digo que há muito preto de alma branca e muito branco de alma preta. Quem entende isso? Meus melhores amigos quando chegam no evangelho, aquelas pessoas negras, que mais me acolheram sem preconceito e me amaram, mesmo daquela forma que eu era. E a mulher do pastor falou assim: quantos meses a senhora está? Missionária Fabiana. Estou caminhando para 6. Posso fazer uma coisa para a senhora que eu senti de Deus? Ela falou: minha irmã, eu vou fazer um chá de bebê para a senhora. Irmão, foi feito 2 chás de bebês. Minha filha ganhou tudo que você pode imaginar do bom e melhor. Essas coisas de fralda, de marca, pomadinha, abraçadura, não é isso? Lencinho umedecido, né? Só coisa boa. Na noite que ela já estava com 9 meses que a bolsa estourou, eu estava pregando numa Assembleia de Deus também, pastora Conceição. E o telefone tocou: Geno, vem para casa que estourou a bolsa, tem que levar para o hospital. Falei: vai que eu estou fazendo a obra, vou chegar daqui a pouco no hospital. Sabe por que Deus sempre cuidou de mim? Porque o meu coração ele sempre cuidou para a obra dele. Amém. Glória a Deus. Olha, a gente pregava na Vila Cruzeiro, pregava na grota. Uma vez o telefone tocou de madrugada, um homossexual. Eu sou pai de Sandra, falou, mas eu tive um relacionamento, eu tenho uma filha, minha filha é doente. Me leva num culto, onde é a igreja do Senhor? Eu falei: não dirijo a igreja ainda. Me leva num culto, por favor. Aí eu lembrei que no dia seguinte teria o culto. Aí marcamos com eles na padaria. Irmão, quando eu desci com a minha esposa, com o barrigão, se não fosse uma pessoa de fé, você ia ficar com medo da aparência. Mas Jesus nunca julgou ninguém pela aparência. Era uma mistura, uma coisa estranha de Michael Jackson, mas não sei mais o que. E a mulher também, era quase desnuda assim. E levamos eles naquele culto de libertação. E Jesus falou uma vez para mim assim: vou te levar para os excluídos. Vou te dar ovelha que ninguém quer. Ovelha limpinha, bonitinha, com bom dízimo ou boa oferta, todo mundo quer. Agora quem é que quer esquentar a cabeça com uma ovelha pobrezinha, desprovida de dinheiro? Só quem tem amor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Agora, necessário as ovelhas também abraçar o pastor, cumprir o pastor de oração. Pastor cuida de ovelha, ovelha gera ovelha. Você pode dizer graças a Deus? É o discípulo que às vezes o pastor não vai poder por causa do serviço secular que é da igreja. É o discípulo que vai dar semeando a semente. Ó, tem um culto ali domingo, tem um culto do pastor Alexandre aqui na Portal na terça. Irmão, vamos nos mobilizar, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha a alma. Incredulidade e familiaridade. Jesus sofreu rejeição na sua cidade natal por ser conhecido como carpinteiro, um homem simples. A falta de fé, diga assim, a falta de fé limita milagres. E nos alerta a não reconhecer Deus apenas no extraordinário, mas no cotidiano. Você precisa aprender a conhecer Deus nas coisas simples. Ele é o Deus do milagre. Ele é aquele que vai abrir o mar para você passar. Mas começa a glorificar nas pequenas coisas que Ele faz por você. A simples oportunidade de você levantar, viver mais um dia. Sabemos que a depressão é o mal do século. Aí alguns ignorantes vão dizer assim: crente não fica com depressão, fica. Você é crente.
Mas você não está dentro de uma bolha. Quem entende isso nessa noite? Amém. Glória a Deus. A diferença é que pela fé e pela graça e misericórdia, a depressão vem, mas ela volta. E tem dias que eu levanto, como todo ser humano mortal, que eu sou igual a você, eu sinto um aperto no meu coração, eu sinto tristeza. Eu começo a sentir tristeza. Aí eu começo a cantar, mesmo com essa voz da cara rachada que eu tenho. Começo a adorar a Deus. Louvado seja Deus. Eu começo a adorar a Deus já de manhã. Aí a tristeza vai embora. Quando ele chega, a tristeza vai embora. Quando ele chega, a alegria que Jesus nos proporciona é algo tão grande que o mundo jamais vai conseguir entender. Aí muitas das vezes vem para Cristo, é maravilhoso, você deve estudar, deve buscar conhecimento, fazer um seminário, mas Jesus não tem que ser só estudado. Ei, Jesus precisa ser experimentado. Quem é que entende pode dizer glória? Precisamos experimentar, ter esse encontro pessoal com Jesus. Amém. Glória a Deus. Que aí quando vier as lutas, quando vier o dia mal, porque vem para todo cristão na terra, você vai ser igual a palmeira, você enverga, mas não quebra. Eu costumo dizer que crente firme no Senhor é pau de galho doido, é madeira de acácia. Está debaixo de uma luta tremenda. Às vezes está com dor, mas quando Deus te deu um novo coração, gerou um novo caráter em você, você pode estar mal. Você pode até estar com a sua nova ferida. Mas alguém fala assim, poxa, tem uma pessoa naquela casa ali moribunda, tem uma pessoa naquela casa ali no leito de dor, um estado de miséria, vamos lá fazer uma oração. Na mesma hora vai arder o teu coração. Se não arder, alguma coisa está errada com você. Quem entende isso? A marca do discípulo é o amor, é a compaixão, é exercer a misericórdia e a compaixão. Uma vez chegando para mim, já estava no Senhor já. Tem um travesti ali na casa ali, e ele está sozinho. Ele é diabético, ele tem várias outras doenças, e ninguém vai lá. E ele está com tuberculose, e a tuberculose é contagiosa, é no ventre, ele está tossindo muito. Eu acho que eu não era obreiro ainda não, eu falei assim com as irmãs. Tem uma alma preciosa para a gente visitar. A igreja, quando não está ligada, é uma coisa muito triste. Alguns falam assim, mas como é que é isso? A gente vai entrar numa casa assim. Eu falei, querido, era aspirante ao obreiro. Eu falei, Jesus só ia atrás de gente fina, lembra disso? Jesus ia atrás da história da sociedade. É uma vida preciosa. Então nós como servos, vamos lá levar a palavra. Aí, homem não foi só eu, os outros homens não quiseram ir. Era travesti, o cara se trajava de mulher. Existe muito crente com a lepra do preconceito. Por isso, quando o Senhor voltar, vai ser muita surpresa. Muitos, infelizmente, vão dizer, apartai de mim quando eu não vos conheço. Fomos naquela casa orar. E eu, como sou muito assim, ousado, né, muito agitado, eu falei assim, me permite uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, comecei a abrir toda a janela. As irmãs começaram a orar, começou a despecar os quadros da parede. Os demônios ficaram pavorosos. Eu já presenciei coisas tremendas, irmão, nessa minha vida. Tinha uns quadros dele novo, ele foi uma pessoa bonita, um artista da mídia aí, na época, né? Começou a cair tudo, demônio. Não sei como é que ele partiu, mas fizemos a nossa parte. E ele chorou. Ele falou, poxa, vocês se preocuparam comigo. Ninguém entra nessa casa. Aí começou a contar, eu fui um homem que eu tive muito dinheiro, eu fui para a Europa, eu comprei carro por meus irmãos com a vida de prostituição. Quando a minha mãe morreu, meus irmãos me jogaram na rua. O ser humano tem que ser muito mais valioso do que a matéria, porque tudo vai perecer. Tudo aqui vai perecer. Vou concluir, para me alongar muito, que nós, como discípulos do Senhor, venhamos fazer a principal ordem: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e a noite é o momento do nosso descanso. Seja a boca do Senhor onde você colocar a planta dos pés. Você é jovem, você faz uma faculdade de cursinho, seja a boca de Deus lá no cursinho. Você precisou ir com a fila do banco, quando tiver uma brechinha, fala de Cristo.
A Bíblia diz que o coração a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Quem tem o Espírito Santo quer levar essa alegria para os demais. Quem não leva porque não tem. Como eu falei, Jesus não tem que ser só estudado, tem que ser experimentado. Aí as pessoas vão admirar quando o Lázaro for ressuscitado, outros milagres maravilhosos, mas foram pessoas que precisam ser experimentadas. O sofrimento da vida do cristão é para te aproximar do Senhor. Então, quando você for orar por algum crente doente, tenta perguntar ao Senhor qual é o propósito do Senhor. É curar ou trazer para perto de ti e uma hora preparar e levar? Pega isso. Muita gente, quem é que não quer ser curado de uma dor, de uma enfermidade? E quando o Senhor quer curar a alma e salvar? Tem passagem daqui que Jesus não curou. Mas uma coisa é certa: na glória não vai ter uma alma doente. Lá no céu não vai haver enfermidade, não vai haver choro, nem pranto, nem dor. Então, se você está com processo de doença, Deus não te curou ainda, de repente vai te curar na frente, mesmo que não te curar, adora o nome dele. Porque se ele fizer é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Importa é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que você venha ser edificado com essa mensagem em nome de Jesus. Você que vai assistir esse vídeo, você que passa pelo nosso canal, Deus abençoe a sua vida. Seja edificado. Obrigado àqueles que oram. Obrigado por todos aqueles que já me acolheram quando eu estive no campo missionário. Em breve eu vou voltar para fazer as missões da madrugada. O Evangelho de Jesus transforma, precisa voltar. Eu não posso ficar pegado ao microfone. Eu não sou pregador só porque eu estou com o microfone para você mais voltar. Eu sou um mensageiro porque o Senhor me chamou. Já preguei com ou sem microfone. Já levamos alimento de ônibus, pegando peso. Quando eu tinha dinheiro para pagar, eu pagava o Uber. A obra precisa ser feita. A Bíblia é maravilhosa de ler e viver. Ela vai dizer assim: sofra eu, mas não sofra a obra. Amém? Eu quero externar minha gratidão. Eu vou estar passando para o nosso pastor, Alexandre. E eu já quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês também. Sejam edificados com essa mensagem. E sejam abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado. As palmas louvam e glorificam o nome do Senhor.